Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará assistindo este vídeo ou ouvindo este áudio, mas eu creio que profundamente eu tenho a plena convicção que há de tocar no seu coração, que vai transformar a sua vida, que vai te alimentar no que diz respeito espiritualmente. Estamos trazendo um dos temas mais importantes de todo o contexto, de toda uma existência na face da Terra. Propósito em orações, falando sobre oração. Sim, propósito de orações com o tema oração. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. Meu irmão, minha irmã, neste 5º dia deste propósito em orações, trago para reflexão a leitura no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. E a palavra diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago para a sua vida. Para melhor entendimento da palavra, eu trago o versículo em referência em outra versão. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Aquele que tem prazer na iniquidade não tem esperança de resposta às suas orações quando invocam a Deus. Ele quer que nos apartemos do pecado. Só então é que ele nos atenderá, assim como um pai atende o filho. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Por que Deus não responde às orações? Pode haver um número de razões por que ele não responde às nossas orações. O pecado sendo o maior motivo por que nossas orações não são respondidas. Pode Deus responder a uma oração quando não confessamos o pecado? Ele vai responder a uma oração se houver pensamentos pecaminosos em nossa mente? Este é o primeiro ponto do racional neste 5º dia do propósito em orações, falando sobre oração. A primeira condição de Deus é que nosso coração deve ser puro. Em Isaías capítulo 1, versículo 15, Deus diz: vou esconder os meus olhos, eu não vou ouvir. O pecado em nosso coração irá fechar os ouvidos de Deus e cortar toda a comunicação com Ele. É inútil para nós orarmos quando estamos carregando um pecado em nossa consciência que ainda não reconhecemos ou confessamos. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderão o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Para nos ajudar a entender melhor, aqui estão alguns exemplos de obstáculos à oração. Primeiro, o pecado inconfesso e não arrependido. Na carta aos Romanos, Paulo nos diz que todos pecarão e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Sim, todos nós pecamos, mas temos pecado inconfessos e não arrependido em nossa vida. Se assim for, precisamos confessar nossos pecados e arrepender-nos dele, como somos ordenados em Atos capítulo 17, versículo 30. Por Deus que,
manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, e se não o fizermos, as nossas orações não serão ouvidas. Salmos 66, versículo 18. Segundo ponto, o egoísmo. E quando pedem, não recebem nada, porque pedem por motivos errados, para esbanjarem com seus próprios prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Precisamos examinar a nós mesmos e ter certeza que nossas orações não são motivadas por desejos egoístas. Se descobrimos que o egoísmo é um fator, então precisamos o confessar e nos arrepender. Terceiro ponto, a dúvida. Mas peça, confesse sem duvidar de nada, pois aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e levada de um lado para o outro pelo vento. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Nós todos duvidamos e quando o fazemos, devemos lembrar o homem que disse a Jesus: Senhor, eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Lembre-se que Deus deu uma medida de fé a cada homem. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Portanto, precisamos confiar em Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos diz para: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus é misericordioso e Ele vai nos ajudar se nós confiamos nele. Confiar no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhecê-lo e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Quarto ponto, o orgulho. Jesus falou do fariseu e do coletor de impostos, que ambos estavam orando. O fariseu vangloriou-se sobre si mesmo, enquanto o coletor de impostos pediu misericórdia de Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 14, sobre o coletor de impostos: este homem, e não o outro, foi para casa em paz com Deus. Jesus nos mostra que o orgulho é pecado e que impede a oração. Deus se opõe aos orgulhosos, mas revela sua graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Se você é orgulhoso, confesse isso como pecado, arrependa-se e aprenda de Jesus como ser humilde até a morte. Quinto, a má relação. Se houver problemas com sua família, um amigo ou conhecido por causa do egoísmo, do orgulho, de discussões, de raiva, de falta de perdão ou qualquer outro número de obstáculos que causam discórdia, suas orações serão prejudicadas. Em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus disse: portanto, se você for até o altar para dar a sua oferta e se lembrar ali de alguém que tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta lá mesmo, diante do altar. Primeiro vá e faça as pazes com aquela pessoa, depois volte e dê sua oferta. Quando o crente vive em rebelião contra Deus, o pecado bloqueia sua capacidade de comunicar com o Pai Celestial. Salmos 66, versículo 18. E os coloca em uma posição a ser disciplinado pelo Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Para que não seremos condenados junto com o mundo. Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos ensina como crentes que vocês não devem mentir mais. Falem sempre a verdade uns aos outros, porque todos fazemos parte uns dos outros no mesmo corpo.
Quando ficarem irados, não deixe que essa ira os leve a pecar, e não fiquem irados até o fim do dia. Não deem chance ao diabo. Efésios 4, versículos 25 e 27. Portanto, devemos ter em mente que Deus não vai responder às orações dos fiéis se eles estão vivendo no pecado, não arrependido ou não estão perdoando aos outros. Jesus ensina a seus discípulos em Mateus 6, versículo 12, que Deus nos perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E continua nos versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Portanto, um crente que está vivendo em pecado e não perdoa os outros tem as suas orações bloqueadas, porque que estão fora da comunhão com o Pai. Então, como podemos remediar esta situação? 1 João capítulo 1, versículo 9 deixa claro: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus e com aqueles que nós ofendemos. Meu irmão, minha irmã, antes de encerrar, trago esta reflexão para sua vida. Preste atenção. Mantenha o seu coração limpo. Sim, não é só um motivo egoísta que pode dificultar as nossas orações, mas o pecado não confesso também pode frustrá-las. Em Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: venham, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado não confesso em nossas vidas vai fazer com que as nossas orações não sejam respondidas. O salmista escreveu no próprio texto em questão: podemos orar com paixão, podemos orar com fé, podemos orar com todo o entusiasmo que tivermos, mas se há algo que em nossas vidas que não é correto diante de Deus, nossas orações não serão ouvidas. Quando nos aproximamos de Deus com o pecado em nossas vidas, Deus efetivamente diz: se você quer ter comunhão comigo, precisa se arrepender deste pecado. Você não pode viver essa vida e então viver a minha vida. O pecado não confesso vai atrapalhar nossas orações. Finalizando, quando foi a última vez que você pediu a Deus para limpá-lo e perdoá-lo do seu pecado? Qualquer um que acha suas orações ineficazes não deve concluir que está pedindo para Deus algo que não está de acordo com a sua vontade, mas deve-se chegar a sós com Deus com a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que esta palavra possa tocar o seu coração e transformar a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, neste exato momento entramos em concordância com o seu Espírito. Aprendemos neste 5º dia quais são os motivos que interrompem as nossas orações diante de Ti. Sabemos que devemos limpar nossos corações do pecado inconfesso e não arrependido, o egoísmo, a dúvida, o orgulho, a má relação. Diante de Ti entregamos tudo isso em seus braços,
e que purifique nossos corações. Toda honra e toda glória seja dada a Ti em nome de Jesus. Amém.